Então agora vamos mudar um pouquinho sobre a diabetes e vamos passar para a diabetes gestacional. Doutora, a gente sabe que na gestação existem muitas mudanças no corpo da mulher, né? E a gente escuta também, diabetes gestacional, nunca teve diabetes, é na gestação que aparece. Qual é a fase que a gestante tem que se alertar para esses sintomas? O que a doutora pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Então, primeiro, para a gente entender o que é a diabetes gestacional e como que ela surge, né? A mulher, ela tá criando, né, um bebê ali dentro dela. Esse bebê, ele precisa de nutrientes também. Então, a placenta, ela começa a produzir um hormônio, que se chama hormônio lactoriano placentário. E esse hormônio, ele vai estimular hormônios contra-insulínicos, ou seja, hormônios do nosso organismo que ajudam a aumentar a glicose e eles dificultam a função da insulina para essa glicose aumentar e ir até o bebê para nutrir ele. Então, nas mulheres que já têm uma predisposição a diabetes ou que o pâncreas não consegue suprir essa mudança, não consegue aumentar a insulina de forma para equilibrar tudo, esse pâncreas ele vai produzir menos insulina e vai aumentar o açúcar. E aí que surge o diabetes gestacional nessas pacientes. Normalmente, assim, né, nos pré-natais a gente já faz vários exames de rotina e um deles é o da glicemia de jejum. Né? O primeiro exame que é pedido é a glicemia de jejum para avaliar se essa paciente tem alteração ou não. Normalmente, acima de 92, a gente já pode fechar diagnóstico para diabetes gestacional. Tem umas literaturas que, né, acreditam que dá para dar uma chance para essa paciente fazer mais um exame, mas o normal é 92 para cima é diabetes gestacional, e aí você vai manter o acompanhamento dessas pacientes. Se fez a glicemia de jejum e tá boa, abaixo de 92, entre 24 e 28 semanas, ali no segundo, terceiro trimestre, a gente faz o teste oral de tolerância à glicose, né? Que é aquele famoso exame do líquido doce, que muitas pacientes passam mal fazendo, né? E fica lá 2 horas no laboratório. E aí a gente vai avaliar o valor da glicemia de jejum delas, 1 hora após o líquido e 2 horas após o líquido. Tendo alteração nos valores, a gente fecha o diagnóstico de diabetes gestacional. Se for um valor muito elevado, o paciente já tem diabetes tipo 2 que não foi diagnosticado anteriormente, né? E aí a gente faz todo o rastreio. Normalmente o diabetes dá para manter o, né, acompanhamento e tratamento com atividade física e alimentação. Se essas pacientes não conseguem manter o nível de glicemia adequado, aí a gente começa a insulina para essas pacientes. E normalmente, se for só um diabetes gestacional, neném saiu, placenta saiu, o paciente volta a ser normal. Ficar sempre atenta. Mas, como a alimentação pode ajudar as gestantes no diabetes gestacional? A dieta é fundamental nessa fase. Né? Em muitos casos, como a doutora disse, né, é possível controlar a diabetes gestacional somente com alimentação. Né? Na maioria dos casos, mas existem casos que precisa aí de entrar com a medicação para esse controle. Então, para essas pacientes, a abordagem nutricional no consultório ela será elaborada de acordo com os parâmetros, né, e das recomendações do obstetra. Né? Então, assim, nós temos que pensar e não só na gestante, mas pensar no bebezinho que está ali. Então, se tem uma fase da vida da mulher que ela tem um acompanhamento ali muito próximo ao médico, é durante a gestação. Então, ela está sempre fazendo exames periodicamente desde a descoberta ali da gestação. Então, nós precisamos seguir à risca ali a recomendação desse obstetra. Uma vez que nessa fase da vida, né, a mulher está ali tendo cuidados redobrados, não só com a saúde dela, mas com o desenvolvimento do bebê. Por esse motivo também, a gestante, mais do que nunca, precisa ingerir não só mais calorias, né? É muito comum ouvir falar assim, a gestante ela precisa comer para 2. Não, ela não precisa comer para 2, porque o bebezinho é muito pequenininho, né? Lá no final da gestação que ele vai começar a ganhar peso. Então, a gente vai vendo ali um carocinho de ervilha, um carocinho de azeitona, então, né? Ela não precisa comer para 2 em calorias, em quantidades. Mas o que ela precisa dobrar é a quantidade de alimentos que ela ingere com melhor qualidade nutricional. E aí nós entramos com os alimentos reguladores, né? Que são as frutas e as hortaliças que nos oferecem maior parte, né, em qualidade ali de vitaminas e minerais, que é o aporte para esse bebê desenvolver ali saudável, né? E também a quantidade de proteínas, né? Nós sabemos como as proteínas, aminoácidos são importantes para
formação celular, né? Para essa a gestante também absorver, nós não pensamos não só nos alimentos que nós comemos, mas nos alimentos que a gente absorve. É importante que essa gestante tenha uma maior atenção aos alimentos ricos em lipídios, gorduras boas, ômega 3, ômega 9, pensando ali formação do tubo neural dessa criança ali como ácido fólico associado às vitaminas. Se ela fizer uma dieta também muito restritiva, tem aquela que quer comer em dobro, mas tem aquelas que se preocupa extremamente, meu Deus, eu não posso engordar. Não é uma hora. Não é hora para você pensar na estética, nenhuma celulite, que depois essa fase é linda, maravilhosa, curta, porque ela vai passar. Né? Então é hora de pensar em melhor a qualidade nutricional. Os alimentos ricos em gorduras são eles que nos ajudam a absorver as vitaminas, principalmente as vitaminas que a gente chama de KD, K, A, D e E, né? Então é importante para que ocorra a absorção desses nutrientes e que ela não se prive desses nutrientes, porque uma vez que o bebezinho ele precisa de tudo para ele para o desenvolvimento. E o que acontece muitas vezes essa mãe passa a ter uma carência de vitaminas e minerais, porque foi tudo ali pro bebezinho. Ele é a prioridade nesse momento da fase da mulher. Então, nós precisamos dobrar, aumentar a quantidade de nutrientes que vai oferecer vitaminas e minerais para que essa gestante não venha a ter aí uma carência nutricional, né? Então, quando necessário, o médico, lógico, ele vai ver, ele está acompanhando ali o obstetra dela, vai estar vendo esses parâmetros. Se necessário, ele vai pedir ali uma suplementação maior de vitaminas, mas é lógico que a suplementação ela entra quando está faltando na alimentação, uma carência nutricional. Então, sempre a prioridade é realmente ter uma alimentação saudável e equilibrada, de acordo com as necessidades dessa gestante e a recomendação que nós seguimos à risca do obstetra. Bel, enquanto a atividade física na gestação, pode fazer? Como que funciona? Então, em geral, todas as gestantes podem fazer, principalmente quando já são ativas, tá? É diferente de uma gestante sedentária que engravidou, se preocupou e quer iniciar a atividade. Pra gente parte sempre da liberação médica, independente da atividade, ela pode querer caminhar. Sempre com liberação do médico antes, né, do obstetra que está acompanhando, porque na gravidez tem N fatores, não só a diabetes, né? E daí, partindo da liberação, a gente toma esse cuidado, se já era ativo ou não, para recomendar o melhor exercício, intensidade de treino. Mas como já foi falado antes, como na diabetes, né, 1 e 2, os cuidados são parecidos, assim, né? Para diminuir o índice glicêmico, a única coisa que eu recomendo para gestante é tomar mais atenção e levar mais a sério a rotina em si, né? A regularidade do exercício, para tentar equilibrar o corpo dela, o organismo, e manter naquele equilíbrio, né? E não ficar numa montanha-russa que a gente chama, né? Do dia que ela resolveu fazer atividade física, que vai ajudar. Mas tudo é complementar, né? Também depende muito da dieta. Não adianta só treinar, que não vai ajudar 100%. Eu só queria fazer um adendo no DMG, na diabetes gestacional, que é só, assim, a gente tem que pensar que essa doença ela é investigada por um motivo, né? E o motivo principal é os riscos que o neném tem, né? Então, quando o neném nasce muito grande, aqueles neném gigantes, né? Isso decorre a diabetes gestacional. Risco de parto prematuro também é muito grande. Pacientes que já têm diabetes antes e engravidam, o risco do neném ter malformações é um risco, né, importante. E além do neném, né, quando ele nasce, ele pode ter hipoglicemia neonatal, ficar internado na UTI por um tempo, e risco dele desenvolver diabetes durante a vida também. Então, que assim, essa parte de diabetes não fala só que a doença, mas os riscos para o bebê também, né? Por isso que os exames pré-natais são tão importantes, São tão né, doutora? importantes. São coisas que muitas vezes são simples, igual você chega no hospital, a mulher às vezes nem sabe ele tá grávida, ou descobriu, mas não foi fazer os exames pré-natais, não descobriu que estava, né, diabética. Primeira coisa, entra no hospital, vai tomar um soro glicosato, que é muito comum, né? E aí tem algumas
causa muitas vezes muitas complicações, né? Então, Exatamente. fazer aí o pré-natal é fundamental, né, para descobrir a doença e evitar todas as complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? E ter um acompanhamento adequado. Se nunca se cuidou, esse é o momento. Exatamente. Então, se não é por você, é pelo seu corpo. Por amor, né? É. Amor ao bebê. Doutora Nicole, retornando à pergunta. LADA e MOD, o que significa assim? Porque a pergunta que está, também existe tipos menos comuns como LADA e MOD, não é? São outros tipos, né, de diabetes. Isso. O que é mais a gente ouve falar é diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1 gestacional, né, que são os mais frequentes. Diabetes tipo 2 é 90% dos tipos de diabetes que existem. O LADA e o MOD são alguns tipos específicos de diabetes que são mais raros, né? O MOD, ele é como se fosse um diabetes tipo 2. Ocorre uma mutação nessas células do pâncreas e eles acabam produzindo menos insulina. Elas não são destruídas, essas células, elas só alteram ali a produção de insulina. E geralmente ocorre em pacientes mais jovens, 10, 30 anos. Então é como se fosse um diabetes tipo 2 em pacientes mais jovens. Entendi. E o LADA, ele é um diabetes autoimune, né? Tem a destruição dessas células do pâncreas, como se fosse o diabetes tipo 1, só que ele ocorre um pouco mais tarde. Então a gente fala que é o diabetes tipo 1 nos adultos e em pessoas mais velhas. Tardios. Isso. Isso aí. Doutora,